Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa tarde de sábado para todos vocês, no nome de Jesus. Eu quero nesse momento falar sobre um tema aqui, nessa tarde de sábado, que Deus deu a todos os seres humanos, Deus deu o livre arbítrio, o poder de escolha, o direito de escolha. É o ser humano que escolhe aquilo que ele quer para a vida dele. E no mundo que nós vivemos, nós temos o bem e o mal. São muitos caminhos, mas nós generalizamos em dois caminhos. O caminho do bem, que é o caminho de Deus, e o caminho das trevas, que é o mundo, as coisas do mundo. E por causa do livre arbítrio, muitos têm escolhido o caminho largo. Como Deus não obriga ninguém a obedecer a sua palavra, a seguir a Ele, a agradar Ele, Ele não obriga ninguém. Ele até pode obrigar. Ele pode porque Ele é Deus. Mas Ele só obrigaria nós a obedecer a palavra dEle se Ele tivesse feito a gente como robôs, movidos por computadores, controles remotos. Mas Ele nos fez ser humano dotado de sabedoria e de saber querer o que nós queremos para a nossa vida. Por isso, por causa do livre-arbítrio, o homem, o ser humano, faz muitas escolhas e acabam se destruindo, acabam se prejudicando a si mesmo. Então, embora muitos não acreditem, muitos não querem nem saber, mas nós sabemos que Deus, Ele está acima de tudo em nossas vidas, querendo nós ou não. E Jesus disse assim: eu vim para que todo aquele que crê em mim tenha vida, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de tranquilidade, uma vida de qualidade. Porém, Jesus falou assim: o diabo veio só para matar, roubar e destruir. E acredite você ou não, meu amigo e minha amiga que me ouve, acreditando você ou não, quando você diz não para Deus, você está dizendo sim para o diabo. Eu quero chamar a sua atenção em uma simples coisa. Presta atenção. Quando alguém te faz raiva, você muda imediatamente, isso é questão de segundos. Imediatamente você muda o seu semblante. Porque no momento da ira, no momento da raiva, o mal se aproxima. E ele entra dentro da pessoa. E se a pessoa não se esvaziar daquela raiva, daquela ira, daquele sentimento, deixar aquela ira ultrapassar para o outro dia, aquela ira e aquela raiva se tornou-se um ódio. Então você já não é mais a mesma pessoa, o seu semblante descai, a sua fisionomia muda, a sua maneira de ser muda, porque o mal entrou e se alojou ali. Ele vestiu você através daquela ira. E a partir daquele momento, você não consegue mais olhar para aquela pessoa, você não consegue mais ouvir falar no nome daquela pessoa. Tudo que diz respeito àquela pessoa, você já quer, você já fica estressado, você já fica irado, você quer até mesmo querer bater ou estrangular aquela pessoa, porque o mal entrou ali. Por isso que eu quero que você entenda isso aqui, ó. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim, ó:
E quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ou seja, pelo deserto, o espírito imundo, buscando repouso, e não o encontra. Então o espírito imundo diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e limpa. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos estados daquele homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Veja só. Olha aí o motivo. Olha porque as pessoas vivem umas querendo devorar as outras. Olha porque as pessoas odeiam umas às outras. Olha o motivo pelo qual as pessoas não são felizes, não têm paz. Olha porque as pessoas vivem doentes. Olha o motivo das pessoas viverem aflitas, viverem em depressão, querer matar outras, querer se matar. É justamente isso, por causa do livre-arbítrio que Deus deu, e elas não querem nem pensar em se sujeitar a fazer a vontade de Deus. Em um momento de debilidade, de fraqueza, o diabo entra e faz daquela pessoa uma escrava do sofrimento, tornando assim, levando ela, muitas das vezes, até a morte. Meu amigo, quando o espírito imundo ele se apodera de uma pessoa, se não houver um local, um ambiente, alguém com a autoridade de Deus para expulsar aquele mal, e se aquela pessoa não tomar a decisão de preencher o corpo dela com a presença de Deus, o mal fica de olho nela, observando se ela vai à igreja, se ela vai se preencher com a presença de Deus, se ela vai buscar a paz para a vida dela. Olhando e vendo que ela não está buscando se preencher com a presença do Altíssimo, o que é que ele faz? Ele volta para ela e leva com ele mais 7 espíritos pior do que ele, e a vida daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que era antes. E Jesus falou assim: assim também acontecerá com essa geração maldosa, com essa geração mal. E nós vivemos momentos em que as pessoas, cada dia que se passa, elas se distanciam mais de Deus. E por isso, elas são vítimas desses espíritos malignos. E a vida delas se torna um verdadeiro inferno. Se você não quer ser essa vítima, ou se você tem sido essa vítima, se você deseja ser livre desses espíritos malignos, se você deseja ser livre desses tormentos, desses problemas, se você deseja ser livre, você precisa urgentemente buscar a Deus para que Ele tire de dentro de você esses espíritos malignos, esse mal espiritual, e traga para você o Espírito Santo dele, para que você seja intacto contra qualquer situação ou qualquer mal espiritual em cima dessa terra. Meu amigo, Deus abençoe você de uma forma grandiosa e ilumine a sua mente para que você entenda que sem Deus você não pode fazer nada. Você precisa se entregar nas mãos de Deus. Você necessita se sujeitar a fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E aí você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus.